Amém. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Amém. Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito. A igreja em conjunto, leiam esse verso. Não apagueis o Espírito. Amém. Senhor, muito obrigado. E que o Senhor nessa noite fale aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, sair daqui impactados pela ação do Senhor e pela palavra que o Senhor quer trazer aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Às vezes ficamos impressionados pelo poder que o fogo exerce. O fogo, quanto mais ele tem algo para queimar, ele fica mais forte e mais poderoso. Na Europa, nos Estados Unidos, no período da seca, ele devasta e queima muitas casas, muitas pessoas saem dos seus lugares, saem das suas casas se queimam, porque o fogo consome tudo que está pela frente. E no Brasil também, nesse período de seca, o fogo consome muitas florestas, muitas pastagens, muitas lavouras. Então o fogo, quando ele tem algo para consumir, ele consome. Então ele tem que ter algo para consumir. Ele tem que ter. Se ele não tiver, ele logo se apaga. E sempre nos deparamos com os agricultores passando ali o arado, fazendo um jeito para que do asfalto, se pegar fogo, não passar para dentro da pastagem ou da plantação. Fazendo um preparo, se pegar fogo na beira do asfalto, não passar para dentro da sua fazenda. Então, querendo que, se o fogo pegar na beira do asfalto, não pule para dentro da cerca. Mas eu queria tomar como gancho para essa introdução uma pequena parte da leitura do Devocionário Cristão do dia 20 de junho de 2018, do pastor Saulo, onde ele diz que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Atos 2, verso 3. Quando lidamos com fogo, logo percebemos que ele pode ser tanto alimentado, apagado ou impedido de atuar. Porém, o fogo procura e precisa queimar. Essa é a sua natureza. Não se pode mudá-la. Quando se ignora isto na vida espiritual, obtém-se aquele espírito cuja existência é apenas um dogma e não uma força viva e dinâmica que deve ser experimentada. Então, a nossa vida na ação do Espírito, ele é como um fogo abrasador. Ele é como um fogo que atua em nosso viver. Quanto mais nós damos lugar para ele, mais ele vai queimar, mais ele vai estar aceso,
mais Ele vai atuar em nossa vida, mais Ele vai estar aceso. Mas se não dermos lugar para Ele, Ele vai se apagando, apagando, apagando. E aqui Paulo está dizendo, orientando, aconselhando, dando uma palavra que para os Tessalonicenses, dizendo: não apagueis o Espírito. Ele está dando ali um mandamento recíproco, dizendo: não apagues o Espírito. Se ele está dizendo não apagues o Espírito, dizendo não deixe ele, não impeça ele de atuar na sua vida. Ele quer atuar na sua vida. Mas como isso funciona? E quem controla essa ação? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 3 e 4. Há um início. Há um início. E o início é Deus. Há um início de tudo. E o início é Deus. Deus é o início de tudo. E ali no capítulo de Atos, capítulo 1, verso 3 e 4, o autor vai dizer: depois de ter sofrido, quem sofreu? Jesus. Apresentou-se vivo também a eles. A eles quem? Os discípulos. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Havia ali o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, batismo nas águas. Mas Jesus estava dizendo a eles que haveria um batismo com o Espírito. O batismo com o Espírito seria diferenciado do batismo com as águas. O batismo de João era o batismo de arrependimento. O batismo com o Espírito Santo era o batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo seria algo que iria iniciar na vida daqueles irmãos. Então dá a entender que eles ainda não tinham uma ação do Espírito nas suas vidas. Eles andavam com Cristo, tinham um relacionamento pessoal com Cristo, viam a Cristo, mas ainda não tinham a ação do Espírito Santo em suas vidas. Quando ele está dizendo isso, há um início, e o início se dá com Deus. O início se dá com Deus. Quando Jesus subiu aos céus, a partir do versículo 6 aí, ele vai chegar um momento que ele vai subir aos céus, e os discípulos vão estar olhando para cima, e um anjo vai dizer: por que você está olhando para cima? Esse mesmo que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar um dia, e ele voltando vai buscar a sua igreja, o seu povo. Dá um início, há um início, e o início é com Deus. É com Deus. Então, ensinando isso no discipulado, os alunos que estão aqui devem recordar disso. Há um início e há um só batismo. Um só batismo.
Por isso que Paulo em Efésios 4 vai dizer: há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Um só batismo. E muitas pessoas confundem esse batismo com o batismo nas águas. Não é o batismo das águas, é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo é o batismo que salva. Esse batismo é o batismo que sela. Esse batismo é o batismo que dá vida eterna. Esse batismo é o batismo que dá a geração da eternidade. E como que a pessoa tem esse batismo? Quando ele é convencido pelo Espírito Santo que ele é pecador. Porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Quem convence a pessoa que ele é pecador é o Espírito Santo. Eu estou falando, mas quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não sou eu. Eu estou anunciando. Quem tem o papel de convencer a pessoa é o Espírito de Deus. E quando a pessoa é convencida, ela se levanta, ela se entrega. E quando ela se entrega, há uma inauguração, há um início. E esse início é o batismo com o Espírito Santo. Está inaugurando naquela vida a presença de Deus com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do céu. E eles ficaram ali em Jerusalém. Se você for para o capítulo 2, você vai ver que no versículo 1, eles estão ali orando no templo, orando, e estão buscando, orando e buscando. Porque tinha uma palavra que eles estavam perseverando nela. Jesus mandou eles ficar em Jerusalém. Uma palavra de ordem, uma palavra que eles teriam que cumprir, ficar em Jerusalém. Eles estavam orando. E quando acontece na festa do Pentecoste, não é o Pentecoste, havia uma festa em Jerusalém, e essa festa era a festa do Pentecoste. Uma festa que era naturalmente comemorada pelos judeus. Era uma festa do Pentecoste. E eles estavam nessa festa. E nessa festa vinha pessoas de todas as nações. E tinham pessoas de vários lugares ali, de várias línguas. E o que Deus fez? O que Deus fez? O Espírito Santo desceu sobre essas pessoas naquele dia, aonde tinha pessoas de várias nacionalidades, aonde tinha pessoas de várias línguas estranhas, e aquelas pessoas que estavam no templo começaram a falar as línguas que aqueles povos que estavam ali conheciam, porque eram suas. Tinham gregos, tinham fenícios, tinham bárbaros, tinham línguas ali, de todas as nações que ali tinham línguas sendo faladas, e eles entenderam. A ação do Espírito Santo ali não trouxe confusão, trouxe um milagre. A ação do Espírito Santo não trouxe bagunça, trouxe bênção. A ação do Espírito Santo não trouxe confusão, foi maravilhas. Aonde o início de Deus atua, não traz bagunça, traz bênção. Deus traz bênção. Até então, eles não tinham dentro de si a presença com o selo que eles pertenciam a Deus. E por isso que na festa do Pentecoste, Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém. Algo precisava ser inaugurado em suas vidas. E para isso,
que é o batismo. Sempre que algo é feito, tem um dia de ser batizado. Quando algo é feito, algo é construído, tem um início. E esse início, muitas vezes a pessoa fala, é o batismo. É o batismo. E é algo que dá um início àquilo ali. Então, naquelas vidas, deu-se início. E o início foi a presença do Espírito Santo em suas vidas. E a presença do Espírito Santo em suas vidas foi de uma forma que várias pessoas entenderam. Entenderam, porque naquela época não tinha escola de línguas estrangeiras, como hoje tem o FIS, tem o CCE, tem outras escolas aí para ensinar linguagem de outros povos. Naquela época não tinha. Se uma pessoa quisesse aprender uma outra língua, ou ele tinha que estudar com uma pessoa que estava naquele país, como Paulo estudou, ou ele teria que passar uma temporada lá naquele país. Uma temporada. Ele aprendia mais ou menos aquela língua. Né? E então aquele povo entendeu que aqueles que estavam falando não teria condição de falar por naturalidade. Eles estavam falando pelo um milagre que estava acontecendo. Um milagre que estava acontecendo. Por isso que quando Pedro tomou a palavra e falou que eles não estavam embriagados, que eles não estavam loucos, eles estavam sob a ação do Espírito de Deus, e começou a pregar o Evangelho para eles, se converteram 3.000 almas, porque ali houve um início, e naquele início houve um início em 3.000 almas. Houve um início. Em segundo lugar, há também um meio. Há um meio. Deus quer ser apresentado. Deus quer ser apresentado. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Jesus, sendo Deus, Ele quer ser apresentado na sua vida, Ele quer aparecer na sua vida, Ele quer ser Deus na sua vida. Não importa o que você passa, não importa o que você enfrente, Ele quer ser Deus na sua vida, Ele quer passar ao seu lado. Em Marcos 16, 15 e 16 diz: disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O crer aqui está dizendo assim: aquele que tem ação do meu Espírito Santo, aquele que deixa o meu Espírito Santo agir, está na sua vida, que crê, que deposita sua confiança em mim, que entregou sua vida a mim, aquele que entregou sua vida a mim, que me aceitou como seu único Senhor e Salvador da sua vida, aquele que está selado com o meu Espírito Santo para a eternidade, aquele que não me deixa por nada nessa vida, aquele que passa o que passar, mas está ao meu lado, aquele que enfrenta o que enfrentar, mas não me abandona, aquele que não me trai, aquele que não me rejeita, aquele e aquela que me ama sobre todas as coisas. Então, aquele, e ele está dizendo: ide por todo mundo. Eu posso me preparar. Esse preparar aqui vai requerer de mim disciplina. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir para o seminário, eu tenho que ir para uma escola de línguas, eu tenho que me preparar. Mas também eu posso, Deus pode me chamar também do nada,
né? E dizer assim: eu estou te chamando agora, e ir já. E se eu creio que Deus pode, quando chegar lá, me dar a forma de agir, e que eu aprenda facilmente a linguagem, e fale a linguagem que aquele povo fale, Ele me dá a facilidade de aprender, Ele me dá. Então depende de como eu tenho a disposição de obedecer o chamado, ou de me preparar, ou de ir. Como estou? De ir, de estar querendo ir, porque tem várias formas de chamados. Tem aqueles que vão se preparar para ter um trabalho mais específicos, né, que é de longo prazo, que é formar uma liderança, como Paulo ficava nas igrejas, formando liderança, estruturar a igreja, para depois ir para outro lugar. Há aquela tipo Apolo, que chega ali rapidinho e vai embora, né? Rapidinho vai embora. Então ele acende o fogo e vai embora, né? Rapidinho vai embora. Então depende como Deus está te chamando. Você tem que obedecer o chamado de Deus. Obedecer. Quando recebemos o Espírito Santo, já estamos selados, e uma vez que Ele entra em nós, não sai mais. Não sai mais. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Uma vez o Espírito Santo entrou na sua vida, você tem certeza que você é convertido, você é selado. Ele não sai mais da sua vida. Ele não sai mais. Uma vez ele entrou ali, ele não sai da sua vida mais. Não sai. Mas isso também não te dá direito de viver pecando. Não te dá direito de pecar deliberadamente. Não te dá direito. Porque aquele que entende que é salvo, ele luta contra o pecado. Ele luta contra o pecado. Porque ele quer viver uma vida de santidade. Ele quer se tornar cada dia mais santo. Não para se engrandecer, não para ser melhor que ninguém, mas ele se acha o pior dos piores. Porque aquele que é santo, segundo a Bíblia, ele não se acha melhor que ninguém. Ele acha o inferior dos inferiores. O inferior dos inferiores. Deus quer. Então, Jesus Cristo, mas não perco a minha salvação. Isso não me dá o direito de sair pecando à vontade, porque o que é convertido, ele luta contra o pecado. Ele não planeja viver como antes de conhecer a Cristo. Ele aceita ser nova criatura, e a sua vida foi sepultada com Cristo na cruz e ressuscitada para viver para Ele, não para Ele mais, e sim para satisfazer a vontade de Deus. Satisfazer a vontade de Deus e viver para Deus. Em último lugar, há um início, há um meio e há um fim. Há um fim. Deus quer ser glorificado na sua vida. Gálatas 2, 19 a 21. Paulo vai dizer assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. O que é a lei?
A lei é quando eu quero ser salvo pelo meu próprio esforço. A lei é do Antigo Testamento. O povo queria seguir cabalmente a lei de Moisés. Queria fazer aquilo ali para se justificar, para ser salvo. Mas ninguém conseguiu viver a lei a não ser Jesus Cristo. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus Cristo. Nem Moisés cumpriu. Nem Moisés cumpriu. O único que cumpriu cabalmente foi Jesus Cristo. E ele cumpriu 100%. Nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus Cristo. Por isso que somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Ninguém é salvo por Moisés. Ninguém é salvo por nenhum outro patriarca, porque só Jesus Cristo cumpriu toda a lei, e Ele é maior do que todos, porque Ele foi o vencedor, e nós só alcançamos a salvação por meio da sua graça, e se eu quero ser salvo pelo meu próprio esforço, se eu quero, dizendo, eu vou mudar primeiro para ser salvo, eu não vou ser salvo nunca. Se eu quero, olha, eu vou ter que fazer isso primeiro para depois eu servir a Deus, eu vou ser salvo nunca. Se eu quero, olha, eu vou viver mais 10 anos na minha vida agora, para depois eu mudar de vida, você não vai conseguir. Ninguém conseguiu até hoje na terra. Você não vai ser o primeiro. Ninguém conseguiu. Ninguém aqui de Gênesis, Apocalipse conseguiu. Você não vai ser o primeiro. As pessoas que morreram em Cristo, morreram que foram salvos pela graça de Cristo. Morreram que foram salvos. Jesus falou: vem como estás. Vem como você está. Do jeito que você está, vem. Ele falou lá em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus pagou o preço por nós. Jesus sofreu por nós. Jesus, Ele morreu por nós. Jesus, Ele venceu por nós, e Ele agora está dizendo: você quer ser salvo? Venha a mim. Quer ter a vida eterna? Venha a mim. Quer ter essa nova vida? Lute contra a si mesmo e venha a mim. Lute contra os seus vícios e venha a mim. Lute contra a sua carne e venha a mim. Lute contra os seus desejos e venha a mim, e eu te darei a vida eterna. Cada vez mais que eu deixar Cristo aparecer em minha vida, para as pessoas verem Ele e elas irão notar. E a prática é a prática de evangelismo mais eficaz de todos os tempos. Marido quer ganhar sua esposa, ame-a como Cristo amou a sua igreja. Esposa quer ganhar seu marido, seja submissa como a igreja é submissa a Cristo. Pais quer ganhar seus filhos, não os provoquem a ira. Filhos, amem, honrem seus pais, honrem de todo o coração. Senhores, quer ganhar seus servos, trate-os com honestidade. Sejam sinceros, mas sejais exemplos em tudo. Patrão, quer ganhar seus funcionários, seja exemplo no Senhor. Eu queria concluir essa mensagem. O desejo de Cristo é que sejamos cheios em todo o tempo. Mas para estar cheio em todo o tempo, precisa de nossa liberação. Somos nós que impedimos ser cheios por Ele.
só vivíamos cheios. Se fosse pela ação de Jesus, só estávamos cheios. Mas é o nosso eu que impede de sermos cheios. O nosso eu. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela é diferente em tudo. E Cristo é glorificado. E alguns deles não ficam muito tempo entre nós. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela deixa ser cheia do Espírito Santo, ela cumpre o seu propósito mais rapidamente. E ela vai para o Pai. Ela vai mais rápido. São recolhidos porque chegam e cumprem o seu propósito e voltam para a casa do Pai. Voltam porque cumpriram o seu propósito. Cumpriram. Às vezes nós deixamos o nosso ego, a nossa carne, impedir Deus de agir. Deixamos de falar com Ele. Deixamos de ler a Bíblia. Deixamos de cultuar. Deixamos de congregar. Tudo é motivo para deixar de congregar. Tudo é motivo. Se eu fosse deixar de trabalhar pelos motivos que eu deixo de ir à igreja, eu era mandado embora mais rápido. Nenhum patrão ia aceitar como Deus aceita. Mas Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Somos nós que impedimos ser cheios do Espírito Santo. Por Deus, estaremos cheios o tempo todo. Estaremos transbordando. Porque quando um crente transborda, o vizinho sente, o parente sente, todo mundo sente. Porque é um crente transbordando no Espírito Santo, a cidade sente. E uma cidade que sente um crente transbordando, o índice de violência é menor. É menor. A ação do diabo é menor. A culpa dessa violência no mundo, um pouco é nossa. Porque somos crentes relaxados. Oramos pouco. Jejuamos quase nada. Lemos a Bíblia quase nada. Buscamos a Deus quase nada. Em casa, muito menos ainda. Às vezes, na igreja, fazemos aquele barulhão, né? Mas em casa, fazemos um barulhinho. Também nem barulhinho fazemos. Na igreja, apontamos aquela gritaria. Em casa, se tem gritaria com os filhos, é com a mulher e é com o marido. Mas com Deus, não tem nada. Mas na igreja, porque o povo está vendo, apronta uma gritaria com Deus. Mas em casa, brincar nem hora. Nem hora. Mas é em casa que devia orar. É em casa que devia ter um quarto secreto. É em casa que devia ter um lugar de oração. A igreja devia ser um lugar de reunião e de culto. Hoje está tudo o contrário. Tudo o contrário. Eu fico imaginando, Jesus olhou para a igreja, aquelas 7 igrejas lá do Apocalipse. Como Ele está olhando para a sua igreja hoje? Como Ele está olhando para a sua igreja hoje? E o que Ele escreveria para a sua igreja hoje? É difícil, até de pensar. Curva sua cabeça. O tema da mensagem é foguinho ou fogão? Qual é o seu?
foguinho ou fogão? Paulo diz: não apagueis o Espírito. Qual tem sido a sua ação? Está a liberdade ou você tem apagado? Tem apagado na hora de pagar os impostos, na hora de é parado e às vezes paga uma propina, na hora de aceita fazer coisas, sonegar o sinal e de pagar um sinal que é pagar os impostos certinhos. Qual é a sua ação? Você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus? Qual é a sua ação? Você confia em Deus ou confia em César? Você confia em homens ou você confia em Deus? Em quem você confia? Quem te colocou aonde você está? Foi você mesmo ou foi Deus? Se você crê que foi Deus, então toma a posição que Deus quer que você quer. Deus quer que você tome. Toma a posição. Toma a posição de servo e de serva de Deus. Toma a posição. Seja exemplo. Seja diferente. Faça diferença nessa cidade. Faça diferença lá fora. Seja um pai diferente. Seja um marido diferente. Seja uma mulher diferente. Seja uma esposa diferente. Seja uma mãe diferente. Seja uma namorada diferente. Seja um namorado diferente. Seja no Senhor. Não seja igual aos que estão aí fora, não. Seja no Senhor. Seja no Senhor. Se você quer isso para a sua vida, fique em pé. Se você quer ser diferente no Senhor, fique em pé. Se Deus falou no seu coração, você quer isso, fique em pé. Se você está sentindo Deus falar no seu coração, fique em pé. Quer ser diferente? Quer fazer a diferença? Fique em pé. Amém. O Senhor está falando com você. O Senhor quer moldar a sua vida. O Senhor quer operar na sua casa. O Senhor quer fazer a diferença no seu viver e aonde você está. O Senhor quer. Ele quer. Eu queria orar com você. Eu vou orar com você. Se você quer, fique em pé. Fique em pé. Pai, Senhor, nós fomos chamados para ser e fazer a diferença. Não somos melhores do que ninguém, Senhor. Somos servos. E o servo, o Senhor, faz o que o Senhor manda. Então, Senhor, eis-nos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero fazer o que o Senhor manda. É por isso que eu estou aqui, Senhor. E, ó Deus, é por isso que eu sou pastor dessa igreja. É por isso que eu estou à frente dessa igreja. E eu quero, ó Deus, também que o Senhor mova o coração das minhas ovelhas que o Senhor me deste, para ser também, ó Deus, servos do Senhor, servas do Senhor, que, ó Deus, venha servir ao Senhor,
Queriam, Deus, ser pessoas que olham para o Senhor e seja diferente, e faça diferença nas suas casas, faça diferença nos seus negócios, faça diferença, ó Deus, aonde quer que eles estiverem, aonde a planta dos seus pés pisarem, as pessoas possam conhecerem que eles são diferentes no Senhor, que eles são servos do Senhor, que eles são filhos e filhas do Senhor, que eles são, ó Deus, lavados e remidos pelo seu sangue. Ó Deus, que o Senhor está nas suas vidas, que o Senhor é dono de suas vidas, que o Senhor os lavou e os remiu, que o Senhor os batizou com o teu Espírito Santo, que eles são selados pelo teu Espírito e que eles estão, ó Deus, selados para a eternidade. Oh Pai, Senhor, levanta um povo santo cada dia mais, um povo santo do Senhor, oh Deus, que viva em santidade, que busca essa santidade e que tenha essa intimidade contigo. Senhor, que o Senhor dê vitória de todos os lados para a tua igreja, no nome de Jesus. Eu oro, abençoa o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.